A reportagem da Rede Imigrantes traz neste momento mais uma atualização de informações com relação ao trágico e grave acidente registrado na última sexta-feira entre uma veraneio e um ônibus na BR-116, na zona rural de Campanário. Olha só, essa informação é realmente impressionante e até faz com que as pessoas desacreditem de que realmente isso aconteceu, mas na realidade procede. Apesar de não ter sido confirmada pela Polícia Rodoviária Federal e também pelo Corpo de Bombeiros, por demais órgãos que estiveram envolvidos no socorro às vítimas, nós tivemos no veículo veraneio 4 pessoas mortas, mas o inusitado de toda essa situação é que outras 2 pessoas que também estavam na veraneio sobreviveram inacreditavelmente. Tanto que nós fizemos contatos com algumas pessoas das Forças de Segurança Pública que estiveram envolvidas nessa ocorrência e ouvimos até relatos impressionantes. Uns deles até disseram que seria quase que impossível sobreviver em meio àquele monte de ferro retorcido, a situação em que o veículo ficou após o impacto. Já outro disse que precisava realmente apurar porque não tinha naquela situação ali possibilidade de sobreviver alguém que estivesse dentro da veraneio. Já um outro ressaltou que se de fato houve sobrevivente, foi um verdadeiro milagre. Mas nós apuramos e conseguimos sim confirmar que 2 pessoas sobreviveram, que estavam a bordo dessa veraneio, além das outras 4 que infelizmente morreram no local. Nós conversamos por telefone com um homem de nome Lucas, ele que veio até o Flotone, ele conhecia essas pessoas que estavam nessa veraneio, pertencia à mesma denominação religiosa e ele confirmou que realmente que outras 2 pessoas tiveram ferimentos, foram trazidos para a TO Flotone. Um deles precisou passar por procedimento cirúrgico, mas não corre risco de morte, e o outro, inclusive, teve ferimentos, não corre risco de morte e já recebeu alta. Essas 2 pessoas devem retornar para as suas cidades. Todo esse grupo aí é de uma cidade chamada São Tomé das Letras, que fica no sul do estado. Eles realmente são cristãos, eles pertencem a uma igreja. Essa pessoa que nos passou as informações disse que eles, na realidade, eles não são missionários, são servos, e eles estariam em direção, sim, da Bahia para participar de um encontro. Os corpos foram liberados nesse final de semana. O primeiro deles, da Tauana, foi encaminhado, segundo consta, ao estado de São Paulo, e os outros 3, que devem sair de TO Flotone por volta do meio-dia desse domingo, vão para São Tomé das Letras. Desses 3, nós temos a situação do pai e do filho e o outro de uma senhora de 65 anos. Ele, então, confirmou que realmente nós temos 2 sobreviventes que estavam a bordo da veraneio, o que realmente é uma situação que, para quem esteve lá, para quem vê as imagens de como que o veículo ficou destruído, a pessoa, no primeiro momento, pensa que seja algo improvável. Até ouvimos de um profissional da segurança pública que disse o seguinte: a tese, para que ninguém, de alguma forma, tivesse oficialmente conhecimento dessas 2 pessoas que sobreviveram. A veraneio, ela estava na pista, ela estava mais acessível e mais fácil de retirar as pessoas que estavam ali naquele primeiro momento vivas e com ferimentos. Então, o que pode ter acontecido é que já minutos após o acidente, alguma ambulância de prefeitura ou até mesmo veículos de terceiros pode ter pegado essas pessoas, colocado em um desses veículos e levado para atendimentos médicos aqui na cidade de TO Flotone. E quando as forças de resgate chegaram às forças de segurança pública, eles já não tinham mais conhecimento dessas pessoas, que em tese estavam mais fáceis de serem retiradas e socorridas rapidamente, e o que era bem diferente da situação das pessoas que estavam no ônibus, porque eles caíram de uma altura de aproximadamente 10 metros, era um local de difícil acesso, o veículo na parte da frente, onde essas pessoas precisavam sair, estava completamente destruído. Então esse resgate seria mais difícil. Então, por isso que essas 2 pessoas possivelmente foram socorridas logo após o acidente, e aí talvez elas acabaram não entrando nas estatísticas, e as pessoas que chegaram no primeiro momento lá para acompanhar esse registro, talvez também não repassaram
essas informações para os bombeiros, equipes do SAMU e também da Polícia Rodoviária Federal. E com isso pode se aumentar o número de feridos. Nós tínhamos ali o número de 43 passageiros, mais os 2 motoristas do ônibus e mais as 4 pessoas que morreram na veraneio. E aí nós temos essas 2 pessoas que sobreviveram, que também estavam na veraneio. A qualquer momento a gente pode voltar trazendo mais atualizações a respeito desse acidente trágico registrado na BR-116. Da redação para a Rede Imigrantes, repórter Elvis Passos.